Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um EncantaCast, o podcast que enaltece e traz à tona histórias inspiradoras de marcas, pessoas e empresas que têm interesse genuíno em encantar e fidelizar os seus clientes e os seus times. Eu sou Amanda Favorato, especialista em encantamento e fidelização de clientes, multiplicadora do Método Disney com a formação oficial pelo Disney Institute de Orlando. E hoje vamos falar muito sobre encantamento através da consultoria de imagem. E a nossa convidada de hoje, ela encanta desde a época que atuava como advogada, desde 2004. Ela fez uma transição de carreira e hoje atua como consultora de imagem e estilo, formada pelo Image Research Center of New York e é especialista pós-graduada em consultoria de imagem e beleza pela Universidade Belas Artes de São Paulo. Também é formada em Fashion Designer em Paris pelo Instituto Marangoni e tem uma bagagem incrível para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, Michelle Marie. Obrigada, Amanda. Que felicidade, que prazer estar aqui contigo nesse EncantaCast. Para mim é uma verdadeira honra estar aqui. O prazer é todo nosso. Michelle, muito obrigada mesmo. E começa o nosso EncantaCast com você contando pra gente quem é a Michelle. Michelle Marie. Bom, eu sempre gosto muito de falar sobre servir. Eu tenho 43 anos e eu entendi que todo o talento depositado sobre as nossas vidas é para a gente servir. Então, é uma pessoa que serve com os dons e talentos que Deus me deu. Que lindo, Michelle, maravilhoso. Eu tenho uma grande amiga que diz que nós viemos ao mundo para 3 coisas: evoluir, curtir e servir. E se a gente conseguir equilibrar essa tríade, nossa vida será muito mais feliz, diz ela. Eu acredito em vocês. Eu acredito, eu tô inclusive curtindo aqui com você agora. É sobre isso. Muito bom. E Mi, porque nós somos íntimas aqui, tá, gente? Eu já sou íntima da Michelle, então vai ser Mi. Me chama de Mi mesmo, pode chamar. O que é encantar para você? Eu quero usar, inclusive, a analogia falando do que você é especialista da Disney. Encantar, para mim, é fascinar. Todas as vezes que eu vou para Disney, não tem uma vez que eu não fique encantada, fascinada por tudo aquilo que eles proporcionam para nós. Então, é como se todos os problemas desaparecessem e a gente é imerso naquele mundo encantado. Então, é incrível. Encantar é fascinar, como você faz com tanta excelência. Ai, que maravilhosa. E você também. Ela vai contar muito sobre a trajetória dela e sobre como ela encanta os clientes. Conta pra gente, Mi, como que você iniciou a sua carreira na consultoria de imagem e estilo? O que te inspirou a seguir esse caminho? E como foi essa transição de carreira de advogada a consultora de imagem? Da água pro vinho, né? Apesar do meu nome ser Michelle Marie, a minha descendência é japonesa. Então, a minha avó japonesa, ela é uma imigrante. Quando ela chegou no Brasil, ela foi crescendo e ela viu que naquela época não tinha magazines para comprar as roupas já dos filhos. São 6 tios que eu tenho, né? Olha, Eram 6 filhos, é uma família grande. Então, ela aprendeu o ofício da costura. Passou para minha mãe, que é a filha mais velha, e eu e a minha irmã, apesar de nós duas sermos advogadas, né, na formação, e a minha irmã é atuante também, mas nós estamos na 3ª geração na moda. Então, eu acho que todo aquele encantamento de ver os tecidos se transformarem em roupa, aquilo sempre me gerou, assim, um fascínio mesmo, de saber que aquele tecido ia se transformar no sonho de alguém. Que incrível. É uma história, então, que vem aí É, de outras gerações. de outras, não, é muito engraçado, porque meu pai ainda até falou assim pra mim: Mi, faz direito, que direito tem um leque muito amplo, você vai conseguir ser advogado ou prestar concurso público, mas a minha primeira opção sempre foi fazer moda. Só que naquela época, porque como eu tenho 43 anos, então você já faz, how many time ago, né? Eu acho que a moda tinha um certo preconceito, apesar de hoje nós entendermos que a moda é um setor que é um dos mais, é o terceiro que mais gera trabalho, ele é riquíssimo. Sim. Então, acho que por conta disso, meu pai ainda falou, vai pro tradicional. Então, você imagina a loucura que foi. A advogada, quase passando no concurso público, falou, não quero mais, vou pra moda. Que coragem. Foi, tive muita coragem. Mas a gente tem que fazer o que a gente Sim. ama e o que a gente se realiza fazendo. Exato, com exato. certeza. E assim como em todas as profissões, né, minha consultoria de imagem tem muita concorrência e é normal. Uhum.
qual você atribui como sendo o seu principal diferencial como consultora de imagem hoje? A consultoria de imagem, ela é uma carreira em plena ascensão. Eu acho que as pessoas hoje conseguem entender que cada uma delas é a marca pessoal. Assim como nós temos a marca empresarial, hoje nós também podemos falar que nós somos a nossa própria marca pessoal. Então, eu acho que o atendimento realmente da pessoa, do meu cliente estar na minha frente, eu entender qual que é o desejo de imagem, qual que é a fase que ele está passando, porque eu estou atendendo muito empreendedor que está passando por uma reestruturação na marca pessoal e dar realmente todas as ferramentas que a consultoria de imagem pode contemplar dentro desse desejo de imagem. Então, é entender realmente quem eu estou atendendo e não generalizar, né? Ah, vem um médico, então, médico eu vou tratar desse jeito, advogado eu vou tratar daquilo. Não, cada pessoa é única e, naquele momento, está servindo como advogado, como médico e ter essa pluralidade, sabe, de atendimento dentro da metodologia da consultoria, claro. Maravilha, excelente, que bom. E como que a consultoria de imagem e estilo, né? Você personaliza a experiência, agora falando em experiência do cliente. Como que você personaliza essa experiência proporcionando um serviço verdadeiramente encantador? Bom, logo que o cliente entra em contato comigo, eu gosto muito de personalizar absolutamente tudo. Então, sempre eu envio um PDF um dia antes, falando que amanhã nós temos análise de coloração. Eu dou algumas dicas de como que tem que vir até o escritório de estilo, sempre com a foto da pessoa, com o nome da pessoa. Eu gosto de entender quem é a pessoa que eu estou atendendo. E lá no escritório de estilo, eu tenho também uma marca registrada do escritório, que é sempre servir o cafezinho com uma bolinha da Lindt. Então, é outro carinho que eu vejo que as pessoas reconhecem. Então, tem muita gente que às vezes vai me conhecer pela primeira vez e às vezes vai lá para tomar o cafezinho, não fecha, mas não tem problema nenhum, porque para mim, eu acho que conhecer pessoas, ela saber qual que é o meu serviço, porque muitas vezes a consultoria de imagem a gente não sabe, a grande maioria muitas vezes não entende direito o que é uma consultoria de imagem. Então, entender o universo da consultoria de imagem já é a forma que eu estou servindo. Não precisa fechar nada. Estando lá comigo vai ser uma grande felicidade. Incrível, é um trabalho maravilhoso, né? E você pode compartilhar com a gente um case, né, uma situação específica que te marcou sobre a transformação da consultoria de imagem na vida de um cliente ou de uma cliente? Apesar da maioria do meu público ser feminino, teve um masculino que realmente mexeu com o meu coração. Inclusive, ele veio também para ser parte do meu TCC, da minha especialização de consultoria de imagem e beleza. Olha. Ele era um garoto, né, já um jovem homem de 20 e poucos anos, se formando já na Unicamp, mas ele precisaria passar por uma transição porque ele tinha recebido uma bolsa para estudar na Suíça. Então, ele veio entender um pouquinho mais sobre visagismo, porque antigamente na consultoria de imagem a gente trabalhava muito daqui para baixo e a gente não pode deixar o rosto, que é a sede da nossa identidade, passar em branco. Então, por isso que muitas consultoras de imagem também, como eu, nós somos formadas em visagismo. E ali na parte do visagismo, a gente entendeu que tinha um ruído de comunicação, porque cada terço comunica algo, né, acerca da pessoa. Sim. São perfis comportamentais que a gente consegue também identificar no rosto de uma pessoa e como que ela age. Porque isso tudo está na neuroassociação do consciente para o inconsciente dos símbolos arquetípicos de Carl Jung, né? Não são os arquétipos, são os símbolos arquetípicos. Então, a gente viu que estava faltando um pouquinho de queixo para que ele tivesse mais força de vontade, já que o perfil comportamental dele vinha muito no estável. Então, as pessoas que são mais estáveis, algumas vezes pode passar a impressão de que não tem uma identidade ou de que tudo está bem. Então, ele coloca esse queixo e ele chega na Suíça... ele entendendo, ele não colocou para ir, mas ele falou, agora que eu entendi, eu sei que eu vou colocar. Porque o visagismo que eu aplico é o cliente poder reverberar sobre a imagem, o desejo de imagem, o que ele quer modificar. Eu nunca falo modificar isso ou aquilo, nunca. Porque assim como ele vai se ver no espelho, ele vai também reverberar aquela imagem nele. Então, muitas pessoas modificam o rosto e não se identificam mais, também vai mostrar para a plateia, para a audiência dele. Então, eu gosto muito de trazer o exemplo de um nariz de uma atriz muito famosa. Ela vem, ela faz a cirurgia, a rinoplastia, e nem o público, nem ela se reconhece. Então, nunca mais eu a vi num filme. Gente, é muito profundo, importante, muito. A consultora de imagem vai muito mais além né, de se vestir bem, como a maioria das pessoas imaginam que é por aí. Então, tem porque muito a primeira mais impressão, aspectos. a primeira impressão, por mais que as pessoas achem que está na roupa, porque a gente faz um raio-x da pessoa, é normal isso, todos nós fazemos, é rosto.
Rosto é primeira impressão, rosto é onde estão os ruídos de comunicação, que não é uma mentira sobre quem você é. É apenas um atributo que está na frente de outros. Então, uma pessoa que tem cara de metida, normalmente o nariz é muito fino. E a gente vai associar o quê? Que a gente está num ambiente tão claro que a gente, se tocar nela, pode quebrar. Então, a gente associa também aos cristais. Então, aí tem isso. Mas não que ela seja metida, mas ela deve provavelmente ser uma pessoa mais reservada. Então, tem que trazer outros atributos para que esse ruído de comunicação apague e outros atributos apareçam. São pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Totalmente. No posicionamento e na imagem que essa pessoa passa, né? Para o seu público, para os seus clientes ou para as pessoas mesmo à sua volta. Muito interessante. Como que você se mantém atualizada, Mi, sobre as tendências de moda e estilo para oferecer realmente sempre orientações relevantes para os seus clientes? Eu gosto muito de falar que a gente tem que investir no estilo e usar a moda a nosso favor. Então, para o nosso grande público poder entender um pouquinho, preciso falar de 3 prerrogativas da roupa e aí sim como que surge a moda, né? Então, a prerrogativa da roupa, a primeira é justamente para você poder esconder o pudor. Então, quando a gente vai ao livro de Gênesis, fala que quando Adão pecou, ele se vê nu e ele quer esconder a nudez dele. A segunda é que nós já conhecemos, que a roupa vem para nos proteger, seja do clima, seja de ameaça. Então, sempre tem, né? Tanto é que tem um camuflado numa guerra. Então, de ameaça, a gente usa a roupa. E a terceira, que é para nos diferenciar dos nossos pares. E aí, é nessa terceira prerrogativa que nasce a moda. A moda, ela nasce justamente naquele movimento das cruzadas, quando os europeus vão para o Oriente. Na volta do Oriente, eles voltam com várias mercadorias. Nessas várias mercadorias, nasce o mercantilismo e uma nova classe social, que é a burguesia. E a burguesia tinha muito dinheiro, mas o que eles não tinham? A nobreza. Então, como eles não tinham a nobreza, eles vão copiando as roupas que os nobres usavam. Os nobres ficavam irritados e iam lá trocar. Então, aí a gente nasce a moda, que a gente, em vez de falar cíclica, porque a gente não consegue voltar no mesmo ponto, ela é espiralada. Então, vira e mexe, a calça boca de sino que volta, que era dos anos 70. Algumas coisas voltam reformuladas e aí gera uma nova tendência. Então, quando você conhece o teu estilo, não é tudo que está na moda, ofertada na moda, que você vai usar. Que então vai te favorecer. Exato. Porque a gente vai falar de uma tridimensionalidade do corpo, o que fica bem em você, o que te representa, qual que é o teu estilo. Então, nem tudo na moda vai ficar bem. Então, quando você entende isso, é muito importante para você poder investir com assertividade nas peças. E não ficar vítima da moda. Com certeza, porque isso é muito importante também, né? As pessoas que são mais ligadas aí em moda querem sempre estar antenadas e usando tudo que está na tendência do momento. E muitas vezes, como você mesma disse, não valoriza essa pessoa. Mas eu gostei muito desse ponto que você trouxe em relação à história da moda. Sim. Porque moda é cultura. Muito. Realmente, moda não é algo fútil. Jamais. Que está aí realmente para, né, a pessoa... É um símbolo de status, sim. A gente sabe que desde os primórdios. Né, as pessoas usavam as roupas para se diferenciar ali em relação às classes econômicas. Mas tem muito mais por detrás da moda do que a gente imagina. A moda, ela data o tempo. A moda, ela mostra, ela reflete a sociedade daquela época. E, diferentemente do que a gente vê hoje nas passarelas, nos desfiles, muitas vezes o movimento de uma passarela está vindo da rua. Exato. Então, é o que está acontecendo na sociedade, que o estilista, ele vem, traz uma história e traz para a passarela. É um reflexo do comportamento de consumo. Exatamente. Muitas vezes esse movimento é o inverso, é da rua para a passarela. E aí depois, quando é uma grande marca, quando a gente está falando de uma alta costura, ela propaga de uma forma mundial. Né? Aí, tipo, uma Gucci, né? Que entendeu muito a questão dela ser uma marca tradicional, de luxo, mas que traz todo um repertório dos milênios, né? Porque são eles que estão consumindo muito hoje dessa marca. Então, ela faz esse movimento. Por isso que a gente vê fazendo collab de Gucci com Adidas. É muito o street style que está trazendo justamente para as coleções, para ter mais um público maior, abranger, né? Abranger mais o público. Ótimo. Como que você adapta as tendências de moda nas suas consultorias, visto que as tendências, como a gente está falando aqui, elas mudam. São sazonais. E a cliente realmente, às vezes, não está querendo ali ter tanto trabalho, né? Ela quer algo que realmente ela vá usar
por mais tempo ali as peças clássicas, As atemporais, atemporais. no seu guarda-roupa, no seu closet. Uhum. Como que você faz essas adaptações para suas clientes, jogando, né, as tendências de moda em relação às peças clássicas? Bom, eu tento entender o universo visual que ela está inserida. Então, dos 7 estilos universais, a gente vai falar de universos visuais, para daí sim, se eu estou falando com uma mulher que ela vai prezar mais por um conforto, eu posso trazer esse tênis da Gucci, que ela vai usar. Agora, se for uma mulher que é mais classe, elegante e que não abre mão de um salto alto, nem mesmo nas ocasiões mais casuais que ela tem, numa festa de família, eu não posso oferecer isso para ela, porque não está dentro do repertório dela. Então, é entender cada cliente, cada repertório de vida, o estilo de vida que ela tem, para daí sim ofertar alguma coisa da tendência para ela. Então, tem tendências que acontecem que eu tenho certeza que eu não vou conseguir mostrar para uma outra pessoa. Também depende muito da profissão. Então, às vezes, como nós somos a nossa própria marca pessoal, então não tem como eu vestir uma roupa, profissionalmente e socialmente, e lá no casual tá bem diferente de quem eu sou. Não tem como fazer essa ruptura, porque aí a pessoa né? Não dá, porque a pessoa não, a sua audiência não vai entender quem você é. Sim. Então tem tudo uma questão de ser bem linear mesmo, de entender com quem eu estou conversando e o que eu posso ofertar dentro do que eu estou vendo de tendência. Incrível. É um trabalho minucioso ali, né? Que realmente tem que entender a pessoa na sua essência, acima de tudo. Você consegue compartilhar uma experiência desafiadora que você precisou adaptar a sua abordagem, né, para atender as necessidades específicas de algum cliente? Eu acho que isso até é legal para as marcas verem também esse desafio que eu tive. Não foi com um homem, nem foi com uma mulher, mas foi com uma adolescente. Olha, e por quê? É muito desafiador, porque normalmente quando eu vou fazer personal shopper, eu vou alguns dias antes, eu monto todos os looks dentro da estratégia que eu estou apresentando, e aí no dia da compra ela vai lá e já está tudo montado. Essa ser interessante para ela, não ficar pegando as roupas, né? Então tá tudo estruturado para ela. Só que no adolescente é muito difícil porque eles estão no hiato. Então, ou é roupa de muito criança, ou é roupa já de uma mulher de quase 20 anos. E aí tem 3 expectativas para você poder suprir: da adolescente, da mãe e do pai. Então, é extremamente difícil atender uma adolescente. Então, é uma estratégia que eu vi qual que é? Então, eu não vou já com a adolescente, por mais que eu já faço pré-personal shopper, mas eu levo a mãe antes. Conquista a mãe primeiro. Antes de levar a adolescente para a gente poder fazer a prova das roupas. Porque é muito difícil. É muito difícil. Por mais que a gente veja que aquela adolescente está querendo usar aquela roupa, que tem aquela informação de street style, que hoje os adolescentes estão muito, né, nessa pegada desse estilo mais street style, ainda assim, principalmente pai de menina, é o que mais tem reticências de algumas propostas que eu faço. Então, aí eu aprendi que eu tiro todas as fotos antes, envio para a mãe, para o pai, ou a mãe vai junto comigo, e aí sim, 3 dias depois o adolescente vem. E tem dado certo essa estratégia? Tem dado, porque aí eu consigo as 3 expectativas estarem alinhadas, porque é muito difícil. A adolescente já está passando por aquela fase de descoberta, de conhecimento, de pertencimento. Às vezes nem é o estilo dela. Ela é uma menina doce, mas ela quer usar cropped porque está todo mundo usando, entendeu? Ela não quer usar mais os babados. Então, é complicado também para elas essa questão de como se expressar através do vestir. Então, alinhar as 3 expectativas foi muito frustrante nesse atendimento. Eu saí exausta. Esse dia foi um dia que eu saí exausta. Aí eu liguei para uma amiga que é consultora. Eu falei, amiga, aconteceu isso, eu tô exausta. Ela, calma. E aí, sim, eu fui ajustando no dia a dia, para quando surgisse as adolescentes. Incrível, porque você acaba se entregando ali a esse processo. Realmente é bastante energia despendida. Muita. Por isso que a gente acaba, né? No seu caso, você saiu exausta. Mas valeu a pena, com toda certeza. Valeu, porque aí também, o que acontece? O imprevisto, quando acontece, você tem que ter o jogo de cintura. Ali foi um aprendizado muito grande de como saber lidar com 3 expectativas. Então, eu apagando fogo aqui com o pai, eu ia falando com a mãe me auxiliava, aí eu ia com a adolescente para o provador. Então, ali também eu entendi como que tem que ter um jogo de cintura. O que é lidar com os imprevistos. Perfeito. Mi, você já compartilhou um pouquinho sobre a questão do visagismo, que talvez muitas pessoas não tinham ideia que fazia parte também da consultoria de imagem. Do visagismo, depois tem a parte aí de entender
né? Os universos Os universos visuais, visuais os e os estilos. estilos, perfeito. Uhum. Conta um pouquinho mais sobre como que é o processo da sua consultoria e os pontos que envolvem esses processos, Tá. por favor. Então, dentro do serviço pessoal, que são de pessoas físicas, eu preciso entender primeiro quais são os universos visuais que a cliente transita, porque nós não somos apenas um. Muitas vezes você pode estar numa semana super roqueira, um pouco romântica, às vezes está roqueira e romântica no mesmo look. Então, entender para daí sim fazer uma estratégia de imagem. Então, depois que eu aplico os mood boards, né, delas, aí eu vou entendendo quais são os estilos, aí a gente começa com visagismo, análise corporal, porque nosso corpo são 3 dimensões. E aí sim a gente começa a usar uma das dimensões, a gente usa as cabeças de Leonardo da Vinci, porque comprimento define silhueta. Então tem que entender se a cintura está no lugar, se ela é mais baixa. Por exemplo, eu vou me usar de exemplo, minha cintura ela é um pouquinho mais baixa. Então, quando estava na moda, as calças de cintura baixa, o meu corpo ficava mais masculino. Mais masculinizado, porque o tronco já era longo e eu ainda deixava a cintura lá embaixo, aí ficava mais tronco ainda. Sim, Então, sim. entendendo tudo isso, aí dentro de uma estratégia do que ela quer representar, aí a gente vai para montagem de look. Muitas vezes, algumas me contratam para fazer o detox do armário. Normalmente, quem não tem tempo para fazer esse detox, elas me contratam. E aí, a gente vai para montagem de look e aí sim para o personal shopper. No personal shopper é que a gente vai entender quais são as peças que precisam ser compradas, que coadune já com o armário que ela tem. Porque a gente não está falando mais de algo invasivo, que a gente entre dentro do armário de alguém e fale isso é brega, tira, não vamos fazer. Não, não existe mais isso dentro da consultoria de imagem. Isso é extremamente abusivo. Isso ficou no passado. Ficou totalmente no passado. E a análise de coloração, que é o serviço queridinho de todas. Sim. Todas querem saber quais são as cores que ficam bem, que favorecem e que enaltecem a beleza natural, né, da pessoa. Então, fazendo esse combo, aí a gente faz essa estratégia. E ainda eu fico por mais uns 6 meses com cada cliente para que haja alguma dúvida, ou às vezes algumas vêm fazer a renovação também do personal shopper a cada 6 meses, fazer a manutenção. Então, eu acho bem interessante. E elas saem diferentes. Sim. Elas saem completamente diferentes, elas saem mais apropriadas de quem elas são, sabendo que elas não precisam ser ninguém que não sejam elas. Mais do que mudar o exterior, tem uma mudança no interior, né? Na autoestima, na aceitação, no empoderamento feminino que se fala tanto, né? E todas essas estratégias, elas compreendem aí um combo, se eu puder chamar assim, né? Não é a melhor palavra, mas... Mas não, é um combo, sim, é um combo. Porque na autodescoberta, essa jornada, ela vai te dar autoestima, vai fazer com que você identifique quem você realmente é, e aí você vai ter o quê? Resultado. Sim. Quando você tem resultado, você se apropria de quem realmente você é. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem ter resultado porque estão comunicando de uma forma errada quem elas são através do vestir. Não tem como. E eu uso até um exemplo nas minhas palestras de quando eu tinha 16 anos. Eu tinha um dos melhores professores de matemática. Assim, um cara crânio, gênio. Mas toda vez que eu tinha aula com ele, ele estava com uma t-shirt branca que estava mais para marrom. O cinto, que era de tecidinho, ele já tinha virado preto e a calça completamente suja. Então, e o aspecto de sujeira ali fazia com que eu não fosse conversar com ele. E acaba que você nem conseguia prestar tanta Exato. atenção na aula, porque aquilo ali era o look dele chamava mais atenção, E, né? nossa, era terrível, Amanda, era muito Negativamente, terrível. no Muito, caso, muito, muito, muito. Então, ele era uma pessoa que eu não tinha nem vontade, por mais que eu tivesse até dificuldade com matemática, com a matéria que ele lecionava, mas eu não tinha vontade alguma de conversar com ele. Sim. Eu preferia perguntar para alguma colega que ia bem naquela matéria. Olha como é importante Muito. a aparência e a imagem. Muito. Né? Ela conecta ou desconecta completamente. Com certeza. Eu escutei recentemente, eu li em algum lugar, que realmente imagem nenhuma sobressai o talento. Mas não tem talento que não seja beneficiado com uma boa imagem aliada a ele. Sim. Então, muitas vezes vemos pessoas de grandes talentos desperdiçando grandes oportunidades por não estarem comunicando uma imagem assertiva para sua audiência, no caso. Porque a imagem, Amandinha, ela é um dos pilares da marca pessoal. É a identidade, reputação, que não é o que nós queremos que as pessoas achem de nós, mas o que as pessoas realmente acham de nós e a imagem. E é nesse terceiro pilar que eu trabalho a consultoria de imagem.
para coadunar com as três, para elas conversarem e ter ganhos, porque os ganhos que uma pessoa tem é muito maior. Com certeza. Do que estar levar a vida de uma forma sem consciência de quem realmente a pessoa é. Perfeito. Bem profundo e intenso, né? Uma reflexão aí que realmente valeriam vários podcasts aqui. Mas, Mi, para quem quer entrar nesse mercado de consultoria de imagem, quais conselhos você daria? Como eu falei aqui no começo, né, do podcast, a consultoria de imagem teve, inclusive, um simpósio pela Belas Artes que falava que a consultoria de imagem é a profissão do século XXI. Quem quer entrar realmente tem que amar pessoas. Um dos primeiros atributos é você amar pessoas, servi-las com o teu melhor. Não é apenas um curso de 7 dias que vai te transformar numa consultora de imagem, mas aplicar na prática, ter essa prática, ter essa habilidade, né? E sempre se aperfeiçoar. Fazendo um curso, como eu tive essa oportunidade de estudar a história da moda e da arte em Paris, em loco, então completamente maravilhoso essa experiência. Sim. Entender do que você está falando, porque a moda não é futilidade, mas dependendo de como você abordar a consultoria de imagem, ela passa a ser fútil. Então, ir mais a fundo, entender mais, fazer um pouco de psicologia, porque se a gente tem que entender de perfis comportamentais, como que você vai conversar com o seu cliente? Se você não entender um pouquinho de psicologia, Sim, faz às vezes, toda a diferença. Toda a diferença. E ter uma metodologia sua. Não é porque uma consultora está dando certo que você tem que copiá-la. Seja autêntica, porque as pessoas se conectam com pessoas. E quanto mais autêntica você for, mais as pessoas vão se conectar e os clientes vão vir. Ótimo. Tem algum filme que você indicaria ou um livro, algo que te vem à mente, que contribuiu para a sua evolução como consultora de imagem? Olha, o que me deu start em 2008, que eu fiz a transição de carreira em 2012, mas em 2008 eu lembro que eu fui ao cinema, eu assisti O Diabo Veste Prada. Isso é clássico. Aquilo ali me impactou, eu falei, não, é isso que eu quero viver, eu não quero mais concurso público, eu não quero. Eu acho que ali aborda o mercado da moda, da indústria têxtil de uma forma responsável, né? Tira aquela futilidade, principalmente quando a Miranda está dando aquela aula, né? Para Andy. Exato. Agora, livro, eu gosto todos os que vão falar, né, sobre a consultoria de imagem, mas diferentemente do que vocês estão imaginando que eu falaria, né, porque tem livro da Dior, eu tenho aquele livro da Dior maravilhoso, porque eu acho que é muito importante a gente entender a história das marcas. Mas eu acho que livros de como vender, né, porque às vezes você tem toda a metodologia, mas você não consegue vender. Então tem um livro incrível, Daniel Pink, que ele fala que vender é humano, né? Então você saber se vender os seus produtos de uma melhor forma, comunicar muito bem, eu acho que é o que vai dar aquele adicional para a consultoria de imagem. Sim. Se comunicar muito bem, dar esse certeza. adicional. Muitas pessoas aí têm uma bagagem maravilhosa, são um poço de conhecimento, mas não conseguem realmente se vender, às vezes por insegurança, por falta de técnica. E a consultoria de imagem também vem para agregar. Sim, nisso, sim. Na verdade, na vida do seu cliente. Do cliente, exato. Ele porque se o sente cliente mais empoderado muito e confiante. Porque aí o cliente vai atrair outros clientes. Tem muitas clientes que também que querem, eu quero atingir mais o high ticket. Então, a gente também sabe a linguagem do high ticket, dos clientes high tickets, né? Então, aí já eleva para um outro nível também a própria profissão da cliente. Né? Então, eu acho que é super importante saber vender. Vender é humano, do Daniel Pink. E lá ele fala justamente por que o vendedor ficou com esse... Como que eu posso falar? O preconceito sobre vendedor, que aconteceu nos Estados Unidos, um vendedor de carros usados. Então, olha como que isso vai reverberando em outras vendas. Então, o vendedor de carros usado, ele fez lá uma maracutaia e aí vendeu um carro que estava ruim, óbvio que deu problema e vendeu muito, ele vendeu muitos carros assim. Então, aí a venda ficou com esse preconceito, né, de alguém que está te enganando. Quantas vezes você entra numa loja, aquela vendedora só quer me vender. Porque ela não tem uma abordagem adequada para aquela cliente. Ela não entendeu que aquela cliente, se é uma cliente que entra mais quietinha, eu não vou espalhafatosa atendê-la. Sim. Né? Eu vou observar as pessoas, entender. E aí, entrando nas técnicas de venda. Que maravilha. É o que eu falo do interesse genuíno no cliente, que poucas marcas, pessoas e empresas têm, infelizmente. E é muito interessante porque toda essa parte de consultoria de imagem, ela vai muito de encontro ao que eu chamo de ciclo do encantamento.
que eu falo que para as pessoas encantarem, primeiro elas têm que estar encantadas por si próprias. Estarem se sentindo bem, de corpo, alma, coração, com a roupa que vestem, como se posicionam ao mundo. Em segundo lugar, elas têm que estar encantadas pela empresa que elas trabalham, ou se elas são proprietárias, têm que estar encantadas pela sua própria empresa. E aí sim, depois que ela se encantou por si própria, que é onde entra muito fortemente a consultoria de imagem, e que ela se encantou pela empresa que ela trabalha, só assim ela vai conseguir encantar o cliente final. Então, é um ciclo de 3 etapas, onde muitas pessoas acabam se perdendo. É um ciclo curto, um ciclo básico, mas que, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue seguir. E por isso que não acontece esse encantamento final, na ponta, né? Em relação aos atendimentos que vemos por aí. E me conta pra gente, na verdade. Você passou por alguma experiência encantadora recentemente? Encantadora? Puxa vida, eu acho que eu passei por uma desencantadora. Desencantadora. É. Infelizmente é o que eu mais escuto. Ninguém eu consegue passei. lembrar das encantadoras. Porque quando eu tô como consumidora, eu não preciso falar que eu sou consultora de imagem. Eu vou consumir naquela loja. Sim. Então, eu não me identifico, não falo nada. Então, essa questão da pessoa olhar e falar que você é uma numeração e você é outra, ou invadir a hora que você tá se trocando, principalmente lingerie. Eu já tive pessoas que para ajustar a peça íntima, ela colocou a mão no meu corpo. Era uma mulher, claro, né? Lingerie feminina, normalmente, a vendedora é mulher. Então, coisas invasivas, que você se sente realmente... E olha que eu sou super expansiva, eu gosto de me relacionar com pessoas, mas eu me sinto invadida quando isso acontece. Então, isso me desencanta. Aí, eu simplesmente saio daquela loja, por mais que eu possa ter amado aquela peça, eu não compro. E não volta nunca mais. Não volto. Não tem condições de voltar. Sim, por Ou isso... se voltar, a vendedora tem que passar na frente da loja e falar, ufa, a vendedora não está lá, então vou. Com certeza. E, infelizmente, as nossas experiências têm sido, né, péssimas. como você mesma relatou, mais negativas do que positivas. Então, nesse momento, eu vou aproveitar para fazer uma enquete com você, aqui que a gente faz com todos os nossos convidados encantadores. Tá? Tem aqui 3 objetos que eu uso muito em palestras, em treinamentos. Quem me acompanha já sabe, já conhece. E eles representam os estilos de atendimento que nós recebemos por aí. Então, a nossa varinha de condão representa a fada madrinha da Cinderela. O que aconteceu naquele episódio da fada madrinha? Né? Ela entendeu as necessidades da sua cliente, que era a Cinderela, entendeu que ela queria ir ao baile e providenciou os melhores acessórios, o melhor vestido, uma bela carruagem e maravilhosos, gente, sapatinhos de cristais temos aqui, que coincidentemente a própria Michele trouxe, que é um sapato super especial. Muito especial, foi do meu casamento, eu trouxe porque como que a Disney encanta, ela entra no mercado da moda, ela entra no mercado que não, em tese a gente não pensaria nisso, né? Com certeza. E, concluindo a história da fada madrinha, ela criou também os sapatinhos de cristais, que fizeram da história um verdadeiro sucesso. Esse é um estilo de atendimento, tá? O segundo, ele é representado pela lâmpada, do gênio da lâmpada. Acredito que você e o pessoal de casa conhecem a história de Aladim, onde tem o gênio da lâmpada que realiza os 3 desejos. Temos também esse tipo de atendimento no mercado, onde a pessoa só realiza os seus desejos e não faz nada mais além disso. E o último elemento, representado pela maçã, é uma analogia à bruxa malvada, onde é o atendimento que você é praticamente envenenado com uma maçã e quase morre de desgosto e insatisfação. Bom, e na sua opinião, eu quero saber o que você mais tem recebido por aí em níveis de atendimento. Eu gostaria muito de receber o atendimento da varinha, gente, seria maravilhoso. Seria incrível. Mas, eu não posso nem me contradizer aqui, é maçã. É a bruxa malvada, então. É a bruxa malvada que a gente sai envenenada e não quer nunca mais voltar. Que triste, E muitas vezes pode até mexer com a autoestima da pessoa, quando ela realmente não sabe quem ela é. Sim. Né? Porque às vezes a vendedora pode até falar de algum, não defeito, mas de alguma parte do corpo que está sobressaindo e justamente aquele ponto que a própria cliente não quer que toque. Exatamente. Então, é a bruxa, infelizmente. O ideal seria ser aqui, né? Fazer plim. Seria, temos muitas fadas distribuídas por aí.
Mas estamos quase partindo para o final. Não, antes de partir para o final, porque não teria como vir no EncantaCast e não trazer um pedacinho do escritório de estilo para você, Deus, Amanda. Imagina, que incrível! Eu já vou mostrar para vocês depois, vou postar esse carinho, esse capricho, olha, tudo personalizado, gente, que incrível. Mi, enquanto eu vou abrindo, Tá. sua dica de ouro para as pessoas que querem encantar através do seu trabalho, qual seria? Conectar. Eu acho que essa palavra, eu gosto muito de assistir o Joel J e ele fala, pessoas conectam com pessoas. Por mais que você tenha que bater uma meta, por mais que você precise gerar a renda através do seu atendimento, conecte. Porque quando você faz essa conexão, é muito difícil alguém quebrar essa conexão. Vai ser muito difícil. Então, vai ser vendas recorrentes, a cliente, como eu falei para você, na consultoria de imagem, que a cada 6 meses vem para renovar o personal shopper, sempre volta para me procurar. Ou quando vai fazer um podcast, ou quando vai fazer um simpósio, qual que é a roupa que eu vou usar, sempre volta a me procurar. Por quê? Porque ela se conectou comigo e eu dei o meu melhor dentro do que eu posso dar. Né? Eu dou realmente o meu melhor para cada cliente que entra lá no escritório de estilo. Criou uma conexão genuína e verdadeira. Isso. E não acho que você vai sair daqui também sem ser encantada. Não é só você que vai me encantar, não. Já estou encantada com a caneca. Temos a caneca O personalizada. nome, o dourado, que remete todo um luxo. Meu Deus, que encantamento. É isso, mas você vai receber também a nossa caneta encantada. Essa caneta, ela simboliza todo o seu brilho que você emana, por onde você passa. E ela também traz a simbologia para que você continue a escrever histórias de sucesso, inspiradoras, e encantando cada vez mais os seus clientes e as pessoas à sua volta. Ela é personalizada para você, EncantaCast. E Michele, que coisa mais agradecimento linda. por esse papo tão gostoso e tão rico. Que lindo. Cheio de muito encantamento. Encantamento. Obrigada. Obrigada, Amanda. Obrigada por essa caneta encantadora. Eu tenho certeza que eu vou assinar e escrever novas histórias com ela. Obrigada por você ter se disposto a fazer esse podcast, que eu sei que vai ser muito diferente do que nós temos no mercado, e que você continue brilhando tanto quanto essa caneta, o sapatinho e todo o encantamento que você fala da Disney. Muito obrigada. Um brinde pra gente finalizar. Um brinde! Nosso EncantaCast. Esse foi mais um EncantaCast, porque aqui você pode encantar. Continua com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.